Olá, meus amigos. Vamos hoje para mais uma aula do nosso curso a respeito do conteúdo desse livro meu, né, A Questão Espiritual dos Animais. A nossa aula hoje vai tratar da terapia mediada por animais e também dos animais de serviço. Então vamos lá. Olha, quando a gente procura por esse assunto na internet, a expressão que a gente vai encontrar com mais frequência é essa aqui, olha, terapia assistida por animais, que corresponde à sigla americana AAT, né? Animal Assisted Therapy. Mas a doutora Hannelore Fuchs, que é uma veterinária também formada lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, minha colega, ela é de algumas turmas anteriores à minha. A doutora Hannelore Fuchs, ela foi absolutamente pioneira em tratar desse assunto, porque ela foi fundadora e presidente da Abrazo, Associação Brasileira de Zooterapia. A zooterapia, depois ela reconheceu, era uma expressão brasileira, mas que traduzia de maneira um pouco inadequada esse termo americano, terapia assistida por animais, né? Mas, enfim, o que durante muito tempo se chamou de zooterapia, compreendia alguns trabalhos que foram feitos aqui no Brasil e são feitos até hoje, como a ecoterapia com cavalos, a sinoterapia com cães, a bototerapia com botos lá do Amazonas e assim por diante, né? Bem, então a doutora Hannelore Fuchs, que também foi fundadora e pioneira da criação de ONGs que levavam animais a hospitais, e a ONG dela chamava-se Pet Smile, ela reconheceu depois que seria preciso um termo mais adequado, além de zooterapia. Então ela adotava essa expressão, olha, ao invés de terapia assistida por animais e ao invés de zooterapia. Ela preferia essa expressão, terapia mediada por animais. Por quê? Ela dizia assim, olha, os animais, na realidade, nesses trabalhos, eles não são agentes ativos do processo de terapia. Eles participam do trabalho, né? Eles estão por ali, eles fazem um papel, mas que está longe de representar um agente ativo da terapia dos pacientes humanos. Então, o que ela fez? Ela acabou ela acabou reconhecendo esse termo, terapia mediada por animais. Bem, então ela dizia assim, olha, por exemplo, no Pet Smile, essa ONG que ela criou, que levava animais a hospitais, a presença de um animal no hospital desvia por um tempo a atenção do paciente, tirando-a, né, a atenção do paciente do foco na dor e na doença. Então, ele dizia assim, o que faz um cão no hospital? Visitando crianças, visitando adultos, enfim, pacientes de modo geral. O paciente, de modo geral, dentro de um ambiente hospitalar, dentro do seu quarto ou na enfermaria, ele fica focado na dor e no sofrimento, no atendimento médico, de enfermagem. Então, ele fica inserido naquele contexto. Quando chega, por exemplo, um cão, um gatinho, outros animais que ela levava, então a atenção desse paciente é desfocada, é deslocada da dor, do sofrimento para o animal. Então ele vive ali alguns momentos, 15, 20 minutos, 30 minutos, uma outra situação em que o humor dele melhora, a situação do corpo dele, de modo geral, melhora, a resposta imunológica melhora, porque ele está num momento assim de descontração, né? Ele desfocou a sua atenção da dor e do sofrimento. Então ela falava, esse animal, no tratamento que essa criatura está recebendo, o animal não é um papel ativo, ele não é um agente ativo, mas ele está ali, ele faz o papel de mediador, quer dizer, de vez em quando ele entra em cena e ele faz o papel ali de desfocar a atenção do paciente em relação à dor e ao sofrimento e muda de paisagem. Né? Então, isso é muito bonito. O trabalho da doutora Hannelore realmente foi pioneiro e ela merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Bem, vamos ver um pouquinho do histórico dessa terapia mediada por animais. Então, quando a gente busca esse assunto, a gente vê os seguintes dados. Parece que a coisa começou lá no século XVIII, 1792, os Quakers,
estabeleceram em York, na Inglaterra, um retiro no campo. Então os pacientes eram atendidos numa espécie de fazenda, liderado por William Tuckey, para tratamento de doentes mentais com a intermediação de animais. Olha como há muito tempo, né, isso depois as pessoas foram reconhecendo, como de fato a presença de animais, particularmente animais que interagem afetivamente com as pessoas, essa presença desse animal ela é altamente positiva na melhora do paciente, na mudança do seu humor, enfim, do seu estado geral. Também uma pessoa que é foco nesse assunto do histórico da terapia mediada por animais é Florence Nightingale. Ela é uma enfermeira britânica e ela ficou famosa como pioneira no tratamento de feridos de guerra, né? E então essa enfermeira, ela atendia as pessoas e ela ficou conhecida assim como a luz da noite, uma coisa parecida, porque ela atendia inclusive os soldados feridos durante a noite com uma lanterna, com aquela espécie de uma espécie de lanterna mesmo, né? E então ela, por muitas vezes também ela usava esse recurso da presença de animais, ajudando até a localizar feridos, os soldados feridos, e também a fazer companhia para os soldados feridos, né? Então é um nome de referência também nesse histórico. E Freud, Sigmund Freud, o pai da psiquiatria moderna, né, da psiquiatria, ele era convicto de que a presença de um cão tinha efeito calmante nos pacientes, especialmente crianças. Tanto que conta a biografia de Freud que ele tinha um cão e ele quase sempre, quando ele atendia crianças, e principalmente quando essas crianças eram um pouco agitadas, adultos também, ele trazia o cão dele para dentro do atendimento, para dentro do ambiente, e fazia o paciente interagir um pouco com o cão, e isso acalmava as pessoas, particularmente as crianças. Então, ele acabou reconhecendo o recurso da presença de um cão como mediador, né, no tratamento desses seus pacientes psiquiátricos. Continuando o nosso assunto, na metade do século XX, a figura de destaque é esse aqui, olha, Boris Levinson, psiquiatra dos Estados Unidos, que descobriu a influência benéfica da presença de um cão como recurso para acalmar uma criança agitada durante as sessões de terapia. Eu não sei se ele acabou conhecendo o trabalho de Freud, até nesse aspecto, né, uma vez que ele era psiquiatra, mas, enfim, ele ficou tão animado com essa possibilidade do recurso, da presença de um cão na sala de terapia, que em 1964 ele cunhou a expressão pet terapia, justamente valorizando o papel da presença de um cão no processo de psicoterapia dos pacientes, né? Propondo mesmo divulgação ampla dessa forma de abordagem terapêutica. Então, o Dr. Boris Levinson é uma pessoa de destaque nos Estados Unidos a respeito desse histórico da terapia mediada por animais. Em 1982, pacientes psiquiátricos, alguns adolescentes até, foram em visita ao Parque Clos-Olive, em Toulon, na França. E os terapeutas perceberam que crianças que eram absolutamente arredias, pacientes de modo geral, de repente, chegando no parque, alguns até corriam em direção aos animais que tinham lá. Alguns em direção aos potros, outros em direção às corças, outros em direção a algumas aves, até crianças autistas, que não interagiam com nada nem com ninguém, acabavam sorrindo e acabavam também indo em direção à presença de animais ali no parque, né? Então, esse trabalho despertou tanto interesse que depois ele acabou assumindo uma forma institucionalizada mesmo na terapia desses pacientes, e inclusive na Inglaterra também. Então, essa terapia mediada por animais
terapia principalmente de pacientes psiquiátricos, ela teve uma grande projeção, eu vou voltar ao slide, uma grande projeção em meados do século XX, na França e na Inglaterra, por conta desse primeiro acontecimento aqui, de que pacientes indo em visita a parques com animais, eles acabaram se interessando e mostrando, portanto, uma interação afetiva com esses animais, né? Então, eu mostro aqui uma figura, uma menininha, a gente percebe que ela deve ter síndrome de Down, e a corça aqui está com a figura meio escura, mas vocês podem ver. Então, diz assim, olha, paciente do Instituto Médico Educativo de Sablette, na França, ao ser abordada por uma corça. Então, a corça chegou a ela, olha a alegria dela, né? E aceitando esse acolhimento, a chegada do animal e, portanto, interagindo. Então, as pessoas começaram, os terapeutas começaram a perceber que o recurso da presença de um animal perto de pacientes, sejam pacientes de doença física ou psiquiátrica, essa presença era sempre muito bem-vinda, né? Essa presença sempre exercia um papel muito positivo. Então, outra coisa que tem que ser observado também é que instituições de idosos, por exemplo, idosos institucionalizados, né, a presença de um cão ou de um gato ou de um outro animal, baixa pressão arterial, tem trabalhos mesmo científicos, investigações feitas a respeito disso. Aumenta a expectativa de vida, aumenta a possibilidade de interação social. Então, isso acontece com muita facilidade. Eu tenho um familiar que é voluntário no atendimento de idosos numa dessas instituições. Ele é veterinário, então, aos sábados, quando ele ia lá prestar o seu serviço, ele começou a levar um cão lá. E ele me contou que foi uma coisa extraordinária. Não só todo mundo ficava muito contente com a chegada do cão, e todo mundo queria agradar o cão, e todo mundo queria conversar com ele e tal, como um dos idosos, que era absolutamente arredio, era mal-humorado, não aceitava nada, não aceitava sugestão de tarefa nenhuma. Quando ele viu o cão, ele ficou assim, absolutamente envolvido, ele se aproximou, ele afagou o cão. Bom, então esse meu amigo conta que nos sábados que se seguiram, esse senhor que era mal-humorado, que era arredio e tudo, ele já ficava no portão esperando a hora em que esse meu amigo chegava com o cachorro, e era o primeiro a se relacionar efetivamente com o animal, né? Em consequência, ele acabou também se socializando com os outros idosos ali da instituição. Acabou sendo uma pessoa mais agradável, acabou conversando, acabou interagindo com todo mundo. Então é impressionante como, às vezes, mesmo pessoas que têm dificuldade de relacionamento com outras pessoas, quando ela consegue interagir efetivamente com um animal, né, ela consegue também interagir efetivamente com outros seres humanos. Então, até nisso, o animal pode ser um mediador, né, da conquista de patamares mais adequados, mais desejáveis de relacionamento social com outros seres humanos. Então, isso é realmente muito bonito, né? Bom, vamos ver um pouco de algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Por exemplo, a ecoterapia, também chamada de hipoterapia, né? No Brasil, ela começou a aparecer como trabalho organizado em meados da década de 1980. Eu me lembro que, nessa época, mais ou menos, até 1990, eu conhecia, não que eu tivesse estado lá presencialmente, mas eu conhecia notícias de 2 lugares onde era feito isso. Na faculdade, na Universidade de Santo Amaro, onde era feito um trabalho desse também, que tem reportagens sobre isso, e também na Hípica Paulista, né? A Hípica Paulista tinha um trabalho mais elitizado, mas lá na Universidade de Santo Amaro, o trabalho atendia o público de modo geral. E contam as reportagens sobre o assunto que tinha uma fila muito grande, né, para isso. Porque, assim, de modo geral, particularmente crianças, adolescentes, também adultos, com deficiência motora e, às vezes, também com deficiência mental. Então, eles tinham uma tarefa no cavalo que era assim:
Então, com a assessoria do técnico, das pessoas ali do setor, dos terapeutas, então o indivíduo era colocado sobre o cavalo, tinha uma série de exercícios para fazer, né, de atividade motora, não só de desenvolvimento de atividade motora, mas também de equilíbrio. E uma coisa que eles prestavam muita atenção e que merecia muito cuidado dos terapeutas era proporcionar, não proporcionar, mas era incentivar um relacionamento afetivo entre o cavalo e o paciente, né? E a gente pode ver nessa foto que já havia se estabelecido uma relação interativa afetiva aqui desse pacientezinho com o seu cavalo. Então, contam os relatos sobre esse trabalho lá na Universidade de Santo Amaro, que uma dificuldade era o seguinte: então, quando o indivíduo já tinha um certo grau de adiantamento, de melhora na sua deficiência motora, enfim, no tratamento que ele estava realizando, então ele recebia alta e a vaga era destinada a outra pessoa. Essa pessoa que tinha recebido alta, ela daí uns dias entrava num retrocesso, ela voltava para trás, ela ficava triste, ela ficava pior, não é? Então eles acabaram reconhecendo que a perda dessa relação afetiva que havia se estabelecido entre o paciente e o cavalo, pela distância ela havia se rompido e isso prejudicava o próprio paciente, o que acabou sendo um problema lá, né? Porque a fila era muito grande, eles tinham que atender muitas pessoas, então quando estava tudo muito bem, o paciente ia indo bem, e que ele dava lugar para outro, esse paciente piorava, né? Então, olha a relação afetiva como realmente ela é um fator muito importante, de fato, nesse trabalho de terapia mediada por animais, no caso da ecoterapia. De modo geral, então, nós podemos entender que na chamada terapia mediada por animais, sempre ela tem um resultado positivo, né? Seja quando os animais são levados aos hospitais, seja no caso de ecoterapia, é um trabalho extraordinário esse, porque a relação afetiva é muito interessante. E também todos os exercícios motores e buscando equilíbrio que são assessorados pelos terapeutas, né? E também, como nós vimos, a presença de um animal junto a idosos, particularmente os idosos institucionalizados. Então, isso é muito bonito. Essa terapia mediada por animais realmente é uma coisa que, em relação aos seres humanos que são beneficiados por ela traz um recurso extraordinário, né? A chamada pela doutora Hannelore Fuchs, terapia mediada por animais. Bem, vamos aos chamados animais de serviço, né? É também uma expressão que a doutora Hannelore Fuchs que usava. Então, olha, vejam bem, quando eu falo em animais de serviço, são animais que estão fora do contexto da terapia, não são aqueles lá que estão prestando o seu serviço na ecoterapia, na bototerapia, não. Eles estão fora do contexto da terapia, não tem nada a ver com paciente que estão na vigência de um processo mórbido, de uma doença, né? Eles exercem alguma atividade em benefício de ser humano. Não é qualquer atividade, eu não estou falando de animal que puxa carroça, nem de animais que vigiam a nossa casa, né? Nem de animais de montaria, de modo geral. Eu estou falando de animais que exercem alguma atividade em benefício de ser humano com deficiência física. De modo geral, é deficiência motora ou deficiência visual, né? Então, são pessoas que são, por exemplo, cadeirantes, paraplégicos, tetraplégicos ou deficientes visuais, né? É a maior parte dos pacientes em que esse tipo de prestação de serviço desses animais acaba acontecendo. É o caso, por exemplo, desse macaquinho, olha. É o macaco caputino. Ele é uma espécie de macaco prego, ele é típico aqui das Américas, ele pesa mais ou menos 3 quilos, é pequeno, é um animal muito inteligente, ele também se submete facilmente ao treinamento, é um treinamento muito intensivo, né?
porque ele é submetido a um treinamento para ajudar paraplégicos, tetraplégicos, para a realização de coisas do cotidiano, né? Por exemplo, pegar um objeto, acender a luz, apagar a luz, trazer o telefone, coisas do tipo, eles são treinados para isso, eles atuam de maneira muito, 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 muito boa, né? Então, quando a gente entra na internet, buscando saber informações sobre esses macaquinhos, sobre o trabalho deles, nos Estados Unidos existem centros que promovem o treinamento desses macacos e fazem interação com as pessoas interessadas que precisam deles. Quem quiser pesquisar na internet, entra com esse título, Helping Hands, né? Tem uma porção de organizações. De modo geral, são organizações sem fins lucrativos, são ONGs, que ajudam adultos com lesões da medula espinal e outras deficiências da mobilidade, portanto, deficiências motoras, para viverem mais independentes. É fornecido gratuitamente ao interessado um macaco cappuccino altamente treinado para ajudá-lo nas suas tarefas diárias. Então, quem quiser pode pesquisar na internet, tem uma porção de referências de ONGs, existem vídeos, fotos, né, do trabalho desses animais. Tem até um livro que eu vi lá na internet que fala por que do macaquinho cappuccino. Então, eles dizem uma porção de vantagens dessa espécie de... A gente aqui no Brasil chama de modo geral de macaco prego, né? Esse macaco pequenininho que pesa em média 3 quilos. Porque ele tem uma porção de características que facilitam o treinamento. Eles aprendem facilmente as coisas que precisam realizar para atender a necessidade dessas pessoas, né? E ainda, fora esses macaquinhos que atendem pessoas com deficiências motoras, também animais de serviço são esses cães-guias para deficientes visuais, né? Então, essa história da utilização de cães-guias para deficientes visuais, ela parece ter começado na Alemanha, logo no pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, contam os relatos que soldados que acabaram ficando com deficiência visual, particularmente os que ficaram totalmente cegos, eles eram auxiliados por cães que tinham um treinamento assim que era absolutamente improvisado, né? Depois a coisa foi tomando vulto, foi se institucionalizando, e hoje nós temos instituições que fazem um treinamento bastante aprimorado dos cães-guias para deficientes visuais. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, desse atendimento que era assim meio improvisado, em 1934 foi criada ainda na Europa uma ONG, né, Guide Dogs for the Blind Association, que depois, hoje em dia, ela tem vários ramos, várias outras ONGs por todos os lugares do mundo. É uma instituição bastante respeitada, né? Então, esses animais prestam um serviço extraordinário, que é o de servir de cães-guias para deficientes visuais. Bom, quando a gente trata de tudo isso, animais que são mediadores de terapias e também de animais que prestam serviços para deficientes motores e deficientes visuais, surge um debate muito importante no chamado terreno do bem-estar animal, né? Pessoas que são mais extremistas, que são mais severas, elas fazem uma crítica em relação à utilização de animais nesses dois tipos de atividade que eu citei. Então eles dizem assim, por exemplo, os cavalos que são usados em terapia, zooterapia, em ecoterapia, em hipoterapia, né, necessariamente eles são castrados para se tornarem mais dóceis, para que o manejo deles seja mais facilitado, né? Então eles falam que isso é uma subjugação, que é uma exploração. Então essas pessoas não aceitam a participação de cavalos, portanto, na ecoterapia, não admitem esse trabalho. Os macaquinhos que eu citei, como é o caso dos macacos cappuccino,
eles são necessariamente retirados do seu habitat, eles são às vezes criados no próprio ambiente, nunca viram uma mata, uma floresta, né? Nasceram ali, vivem ali, recebem um tratamento intensivo para que eles possam corresponder à expectativa de ajudar as pessoas que têm deficiência motora, né? Por exemplo, os golfinhos também que são usados, nos Estados Unidos existem várias ONGs que usam golfinhos. Então, esses golfinhos também não vivem na natureza, né? Eles vivem em tanques, vivem em lugares que são cercados, são reservados, também sofrem treinamento. Então, existe também uma crítica em relação a isso. Os cães-guias também para cegos, eles têm um treinamento de pelo menos 1 ano e meio. E depois eles têm uma aproximação com a pessoa, tem todo também um entrelaçamento afetivo ali que se estabelece ou não. Então é uma coisa bem trabalhosa e os críticos dizem assim, esses cães-guias vivem em função disso, eles não têm vida própria, né? Então a gente fica pensando que é lógico que nesse campo do chamado bem-estar animal, nós temos que lidar com todas as situações, observar as críticas, os questionamentos e deixar que cada um tenha a sua própria opinião, né? Então eu fico pensando o seguinte, olha, se a gente comparar outros animais que são utilizados, por exemplo, em espetáculos de diversão, né, em que os animais são subjugados, são maltratados, são submetidos a crueldades, a tantas coisas, né, totalmente inadequadas, então a gente diz assim, bom, pelo menos esses animais que estão fazendo um serviço em relação ao ser humano, eles podem ser bem tratados, eles são respeitados e tudo, então fica aquela celeuma, né? Se bem que nunca é válido a gente fazer uma valorização de um aspecto com um outro aspecto que lhe é negativo, né? O ideal é sempre a gente procurar fazer a crítica de um acontecimento ou de alguma coisa com outro padrão que está acima disso. Mas, enfim, nesse nosso plano de provas e expiações, em que tantas coisas inadequadas acontecem, nós vamos lidando com essas situações, né? Então, poderemos fazer, da minha parte pelo menos, eu acho aceitável esses procedimentos de cavalos em terapia, de macaquinhos ajudando seres humanos, mesmo de golfinhos, de cães-guias e tudo, porque eles estão interagindo com o ser humano, estão prestando um serviço, então é assim, olha, eu julgo que seria aceitável se a relação de amizade e confiança favorecer ambas as partes, né? É claro que cada um deles vai ter o seu quinhão a sua contribuição, né? Por exemplo, os animais que são castrados, os macaquinhos são retirados do seu meio ambiente e tal, mas eu penso que desde que haja uma relação afetiva, de respeito, então o animal ajuda o ser humano ajuda o animal, isso também vai ajudar a sua evolução espiritual. Então, eu penso que se houver, se aquilo for permeado de respeito, de amor, então talvez isso valha a pena, né? Mas lembrando de tantos mentores espirituais, de tantas pessoas que nos aconselham em relação aos animais, eu gostaria de lembrar a fala de Alexandre, do mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Se não me engano, é no capítulo 4. Ele diz assim, a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, até essa expressão inferiores eu não gosto de usar, né? Vamos traduzir assim, olha, sem amor para com os nossos irmãos animais, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Então ele está chamando a atenção da gente para a necessidade de nós olharmos os animais com carinho, com respeito, né? E também nós temos uma outra fala de Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, em que ele diz, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais, estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Então, meus amigos, em tudo isso que a gente viu, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, a gente saber que isso acontece, de que maneira acontece, né? E desde que isso seja uma coisa permeada de amor, de afetividade, a gente pode
ter um certo limite de tolerância, mas ao mesmo tempo a gente também fica aberto para a crítica daqueles que são mais severos em relação à proteção e à defesa dos animais, né? Enfim, a gente pode lembrar de Fernando Pessoa, né? Esse poeta português que tem tantas referências maravilhosas quando ele diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.